Olá, estamos de volta para dar continuidade aqui com a nossa disciplina de metodologia de ciências no ensino, metodologias educacionais para o ensino de ciências. Então, nós falamos um pouquinho da introdução, né? Do que a LDB fala, do que o RCN fala, né? Sobre o ensino de ciências nas séries iniciais. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o histórico da introdução, de como foi que começou, né, o ensino na educação infantil. Vai mostrar aqui que teve uma resistência, né, antigamente, e aos poucos foi amadurecendo com a criação de creche, e que creches também não eram tão acessíveis como hoje elas já são bem acessíveis, certo? Então, o ensino de ciências naturais na educação infantil. As ciências, ela está associada ao conhecimento de mundo. Este conhecimento ele pode ser garantido através da exploração, da elaboração de experimentos científicos e busca por conhecer tudo o que está ao seu redor. Então, quando no início fala que a ciência está associada ao conhecimento de mundo, a criança ela quer conhecer tudo aquilo que está ao seu redor. Ela quer apalpar, né, tocar, ela quer saber por quê, ela quer ouvir de você. Então, toda criança, em qualquer fase, incluindo a educação infantil, ela carrega consigo conhecimentos prévios adquiridos em seu dia a dia, por meio da sua cultura e meio familiar. O professor, em seu trabalho de docência, ele jamais deve isolar esses conhecimentos, mas sim trabalhar partindo de tais experiências. Então, nós devemos ter em mente, como professores, que todos os nossos alunos, principalmente os da educação infantil, eles já vêm com esse senso comum, né? Isso que são aqueles conhecimentos prévios que eles carregam consigo do seu seio familiar, né? De onde eles estão inseridos, que é no dia a dia, que são os seus costumes, né? Como eles lidam durante o dia a dia em casa. E a gente não pode ignorar esse conhecimento que eles trazem para a sala de aula. Nós temos que aproveitar esse conhecimento e começar a trabalhar as ciências a partir dele, né? Aproveitar esse conhecimento que ele já traz de casa. Carvalho e Gil Pérez, em 2006, dizem que para as ciências são essenciais domínios de certos saberes e também o saber fazer. Entre esses saberes, ele cita o saber conhecer o que se ensina, então nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos ensinando. Como é que a gente não conhece algo e nós vamos passar para os nossos alunos? Então, o que é a ciência? A gente precisa saber o que é ciências, né? O que ela trabalha, qual é o seu objetivo e como relaciona-se com os demais conteúdos trabalhados na escola. Então, o que é a ciência? Qual é o seu objetivo? E como é que ela pode se relacionar com os outros conteúdos que são desenvolvidos na escola? Por isso a questão da interdisciplinaridade. Do mesmo modo que Carvalho Pérez, em 2006, em 2000, ele acredita que o professor, em sua prática docente, ele deve dominar os saberes a serem ensinados em sala de aula, ter competências para assim relacionar tais saberes, técnicas e atitudes e, por fim, um novo papel de professor. Então, aqui nesse trecho, esses autores, nos seus estudos, eles dizem que o professor ele precisa saber, conhecer aquilo que ele vai transmitir, né, mediar aí com seus alunos. Na educação infantil, segundo Craig e Kirk, em 2001,
Ao ensinar ciência, o professor deve propiciar aos alunos a interação com diferentes materiais, observação e registro de muitos fenômenos, além de explicações que façam a criança construírem conhecimentos e valores. Então, não é só usar o livro didático e ler o texto que está ali. Então, o professor ele precisa provocar no aluno algo novo, levar um material concreto para a sala de aula faz toda a diferença no momento da aula, porque o aluno ele vai ter contato com o objeto que está se referindo ao assunto que está sendo abordado no livro. Para Carvalho e Pérez, atualmente as ciências naturais em escolas de educação infantil estão sendo deixadas de lado. É trabalhada de forma isolada ou até mesmo incompleta, não atingindo os conhecimentos necessários dos alunos. Isso pode acontecer pela falta de profissionais capacitados para desenvolver determinado conteúdo, com as turmas designadas a esses docentes ou até mesmo pela falta de formação continuada. Então, olha só, as ciências nas séries nas escolas de educação infantil, elas estão sendo deixadas de lado ou sendo dadas de forma incompleta. Mas por quê? Por falta de professores formados na área, ou às vezes tem o professor que é formado naquela área, mas não tem uma formação continuada. Então, eis a importância de uma formação continuada. Então, toda escola ela deve ofertar aos seus docentes essa formação continuada, porque todo dia surge um estudo novo, surge uma técnica nova, uma prática nova, uma metodologia nova. Então, nós estamos num momento de pandemia, né? Então, muitas coisas novas surgiram. Gravações de aula, editar aula, exportar aula, postar aula em YouTube, plataformas. Então, tudo isso é novo para nós enquanto professores, né? Então, nós dormimos com uma metodologia e acordamos com outra metodologia. Então, a forma mais simples é essa. Então, daí a importância da formação continuada. Hoje nós temos o ensino híbrido, né? Isso, mas o que é isso, ensino híbrido? Temos as metodologias ativas também, né? Então, a gente precisa estar tendo essas formações continuadas para que a gente consiga desenvolver um trabalho de excelência e que a gente atinja o nosso principal objetivo, que é o ensino e a aprendizagem dos nossos educandos. A educação infantil, o processo histórico. Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre o processo histórico, né? Como começou e como ele está hoje, né? Então, a criança na Idade Média. Então, como era tratada a criança na Idade Média? No continente europeu, era considerada um ser não pensante, realizando as mesmas atividades dos adultos, até com suas vestimentas e atuações, sendo seres angelicais. Então, a criança ela era tratada ali como um ser angelical, né? Já na Idade Moderna, a criança rica, né, aquela que tinha mais posses, mais condições, ela era tratada com privilégios diferentemente da criança pobre. Os colégios que existiam na época eram dirigidos pelas igrejas e destinados somente aos meninos. Então, as meninas elas não iam às escolas, né? Somente os meninos na Idade Moderna eram quem iam para a escola, que naquela época quem direcionava toda a escola eram as igrejas. Segundo Oliveira, em 2010, a concepção de educação na infância começou a ter uma evolução no sentido de dar a importância nesse processo de formação pessoal, atribuindo valores sociais, políticos e econômicos. Depois da Primeira Guerra Mundial, concretizou-se a ideia de respeito à infância. Então, só aqui, depois da Primeira Guerra Mundial, foi que veio ter, infância, veio ter um pouco mais de respeito, né?
Depois da Primeira Guerra Mundial, concretizou-se a ideia de respeito à infância. No transcorrer desse processo, surgiu o movimento das escolas novas. Para ele, o ato de experimentar, pensar, julgar da criança torna-se primordial ao processo de ensino e aprendizagem. Então, antes, a criança ela não tinha um direito de estar falando, de estar explanando. Mas após a Primeira Guerra Mundial, as crianças elas foram tendo um novo olhar, né? Teve um novo conceito, porque surgiu o quê? Os movimentos das escolas novas. E aí elas passaram a ter o quê? Esse ato de estar experimentando, julgando, pensando. E tudo isso é primordial na aprendizagem da criança, porque a criança, ela não é um agente passivo em sala de aula, em que o professor vai só falar, falar, falar e dizer que é assim, é assim. Então, hoje, a criança, ela é um ser ativo em sala de aula, ela pode perguntar, ela pode indagar, né? Ela pode fazer com que nós pensemos também ao contrário. Então, é uma construção de conhecimento aluno-professor. Ainda de acordo com Oliveira, no Brasil, o movimento de escolas novas opõe-se aos ideais europeus, não se importando com o desenvolvimento infantil ou os métodos já utilizados. Enquanto isso, as mulheres europeias conduziam os movimentos feministas para reivindicar por creches. Os jardins de infâncias foram surgindo aos poucos depois de muitos debates no Brasil. Porém, no início, os jardins de infância eram focados somente para aqueles com maior poder aquisitivo, gerando atividades de mãe-crecheiras para os menos afortunados, desviando o método inicial do desenvolvimento infantil proporcionado na Europa, gerando reivindicações e mudanças com o decorrer do tempo. Então, olha só, as mães aqui, a gente pode observar que teve um movimento feminista e elas começaram a reivindicar por as creches. Quando veio para o Brasil, né, que os jardins de infâncias eles foram surgindo, alguns debates também começaram a surgir, porque os jardins de infância só eram para as crianças que tinham um poder aquisitivo maior. E as outras crianças não tinham direito. A mãe dessas crianças que não tinham poder aquisitivo, elas eram que as mães crecheiras, né? Elas iam estar trabalhando. Só após o governo de Vargas, o cuidado da criança passou a ser um fator de assistência à criança por intermédio de diversos órgãos e amparada pela LDB. O Brasil, na década de 90, forneceu finalmente um aparato de base legal para que a criança fosse reconhecida como um ser pensante e de direito. Então, ela era um ser que pensa, mas não adianta ser só um ser que pensa, ela também tem direitos. Então, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, documento importante elaborado pelo MEC e voltado integralmente à criança, argumenta sobre a formação pessoal e social da criança e o conhecimento de mundo. As concepções de educação na infância, após muitas reivindicações e mudanças de metodologia, o ensino infantil brasileiro se ajusta a esses parâmetros curriculares nacionais. Então, só depois de toda essa formulação desses documentos é que a educação infantil ela foi, de fato, amparada por lei, né, e garantida também. Então, está na LDB, que é um direito da criança à educação, não é isso? Atualmente, existe um investimento na área educacional, sendo uma busca de explicações como o porquê, para quem e como organizá-la, atribuindo uma importância permanente na formação de professores e alunos. Então, tudo isso está amparado por lei, né?
tanto a educação infantil, né, que elas precisam ter, como também a formação dos professores. O referencial destaca a importância da educação infantil e sua inclusão como sendo obrigatória na educação básica brasileira. A LDB na Lei 9.394, de dezembro de 96, estabelece o quê? O vínculo entre o atendimento à criança de 0 a 6 anos e a educação. A educação infantil ela faz parte da educação básica brasileira, que está registrada no capítulo 5, no título 5, capítulo 1, na seção 1, artigo 21, dos níveis e das modalidades de educação e ensino, tendo como finalidade a garantia de educação para todos. Então, quando a criança tem de 0 a 6 anos, que é essa fase de creche, de educação infantil, ela está regulamentada pela LDB de 9.394/96, né? Então, é um direito, certo? Então, é obrigatório. E qual a finalidade dessa obrigatoriedade? É a garantia da educação para todos. Então, eu trouxe aqui um pouco da educação infantil e o seu desenvolvimento. Olha só, quais são os autores aí da pedagogia que fala do desenvolvimento infantil? Nós temos Piaget e Vygotsky. Então, são dois autores que falam muito sobre o desenvolvimento. Né? Isso eles falam que de 0 a 1 ano, eles desenvolvem uma certa parte. Então, eles falam muito sobre a questão do desenvolvimento infantil. Na educação infantil tem também a questão da psicomotricidade, né? O psicológico e a parte motora, né? Que é o nosso corpo. O que é a psicomotricidade? É conhecer o corpo e adquirir algumas condutas. A ação educativa. Quem é que é responsável por essa ação educativa? A escola e o professor. E as recreações e artes, né? Então, como é que a criança ela pode recriar, né, e ter contato com as artes? Através de brincadeiras, de jogos, porque brincadeiras, a partir do momento que a criança está brincando, ela está aprendendo. E principalmente brincadeiras que envolvem o equilíbrio, ela vai estar desenvolvendo a questão da sua psicomotricidade também. E atividades lúdicas. Então, é por isso que a educação infantil, né, o ensino infantil, ele trabalha muito essa questão do lúdico, né? Creio que vocês já viram na pedagogia que vocês estudam, toda essa parte que eu estou falando. Então, é mais uma questão de revisão mesmo. O lúdico, então, quando a gente traz o lúdico, uma contação de história, uma música, uma brincadeira, ali eles vão estar vendo o concreto, que eles vão conseguir palpar e aprender. E vamos ficando por aqui, pessoal. E até o nosso encontro. Até lá!